Amém, amados irmãos e amigos, boa noite. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo, pelo canal no YouTube da Igreja em Ribeirão das Neves. Primeiramente, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar ministrando e levando a palavra do Senhor a cada um de vocês. Amém? E mesmo antes de iniciar a mensagem, eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, compartilhe esse vídeo, ative o sininho aí para toda vez que haver uma mensagem nova, você receba notificações e coopere conosco, na propagação da palavra de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Estamos aqui para ministrar novamente mais uma palavra, de um artigo do jornal Árvore da Vida. Esse daqui é o jornal 337. E eu quero compartilhar com vocês, as nossas mensagens do Jave. São mensagens curtas, porque é baseado em um artigo do Jave. Então, a leitura de um jornal é uma leitura, gostosa, desfrutável, tranquila. E então, as nossas mensagens elas são mais curtas justamente para isso, para ter esse sentimento, esse encargo, de falar algo bem específico para você. Não é uma palavra de aprendizado, uma palavra fundamental muito extensa, muito difícil de entender, mas ela precisa ser bem suave, bem tranquila, para que você possa absorver uma palavra de encorajamento, para você aplicá-la, assim que você ouvir, já aplicá-la no seu viver diário. Amém? Lembrando a vocês que nós temos mensagem de encorajamento do Jave toda segunda e quinta-feira, às 20 horas. Amém? Então, nos acompanhe e não se esqueça de assistir todas as nossas mensagens, amém? Elas têm sido ricas e desfrutáveis para cada um de nós. E como vocês viram na tela de início, o tema de hoje é os vencedores. E aí nós temos uma analogia muito rica, os vencedores aí. Vencedores está dividido em duas partes, vencedores. Então, nós sabemos que aqueles que atingem a sua meta, que vencem algo, eles também precisam vencer os obstáculos, as dores, as dificuldades, as tribulações. Então, o verdadeiro vencedor é aquele que vence as dores do dia a dia, que chegam até nós. Então, nós passamos por vários tipos de sofrimentos, de perseguições, de opressões, e passando por todas essas dores, se no final delas nós estivermos mais próximos do Senhor, aí sim nós podemos nos considerar como vencedores. Vencer uma dor é passar por algum tipo de situação e no final nós ganharmos mais de Cristo. Isso que é o mais importante para mim e para você, nós ganharmos cada vez mais de Cristo. Louvado seja o Senhor. E nós vamos pegar como exemplo Paulo, que é um apóstolo que teve essa experiência de sempre estar próximo do Senhor, de vencer as dores, de ter várias tribulações. Amém? Vamos ler primeiramente 2 Timóteo, vamos ler o capítulo 4. Senhor Jesus. Nós vamos ler a porção do versículo 6 até o versículo 8. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Louvado seja o Senhor. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele já até previa o seu martírio, e ele teve esse viver, amados, de combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Então ele teve um combate diário, dia a dia, ele estava ali combatendo esse combate, mas no final da sua carreira ele falou que a coroa já estava reservada. Olha que maravilhoso, amados. Ele já sabia que a coroa estava reservada, porque no dia a dia ele combatia o bom combate, e sempre ao final do combate ele estava com a fé forte, ele guardava a fé. Então, toda tribulação que nós passamos, o final dela, nós precisamos estar com a fé mais fortalecida. O foco de toda tribulação é nós estarmos com a fé
mais fortalecida. Podemos ler isso também em Pedro, 1 Pedro. Senhor Jesus, capítulo 1. Versículo 6 em diante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 em diante. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, há essa necessidade, embora no presente por breve tempo, se necessário, mas amados, é necessário que eu e você passemos por tribulações, pelo fogo, porque é no fogo que a nossa fé é apurada. O que é uma fé apurada? É uma fé que, ao passar pelo fogo, ela vai eliminando as impurezas, ela vai ficando cada vez mais pura, mais genuína, mais limpa. E é isso que o nosso viver precisa. Eu e você, como cristão, ou você ainda que não aceitou o Senhor Jesus, mas nós que aceitamos o Senhor, nós precisamos, tomar nossa cruz dia a dia, negar nós mesmos e seguir os passos do Senhor. E aquele que quer seguir o passo do Senhor, ele precisa sempre ser purificado. Porque, amados, nosso coração ainda é enganoso, há muitas coisas no nosso coração que ainda não agradam ao Senhor, porque nós somos falhos, mas quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós nos aproximamos do Senhor, cada vez mais a nossa fé ela é provada, cada vez mais as nossas atitudes são provadas, cada vez mais nós nos tornamos limpos, as impurezas vão saindo e nós nos tornamos cada vez mais preciosos para o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, por isso, há necessidade das dores virem, há necessidade das tribulações virem, para que nós as vençamos, amém? E tornamos-nos vencedores. Louvado seja o Senhor. Mas essa promessa, como Paulo diz que a coroa da vida já estava reservada para ele na volta do Senhor Jesus, nós temos essa promessa também, amados, mas ser vencedor não é só naquele dia quando o Senhor voltar e nos aprovar, mas ser vencedor nós podemos ter atitudes de vencedores ainda hoje, louvado seja o Senhor. A nossa realidade já precisa ser a realidade de uma pessoa vencedora, ou seja, de uma pessoa que vence todas as situações. Vencer por mim mesmo e por você mesmo? Não, amados, nós não vamos conseguir vencer por nós mesmos. Mas toda vez que nós nos achegamos ao Senhor, quando nós tocamos na palavra do Senhor, quando nós ouvimos hinos, invocamos o nome do Senhor, são tantas as coisas que nós podemos fazer para nos aproximar mais do Senhor. Cada vez mais nós somos aperfeiçoados e o Senhor nos habilita a ser um vencedor juntamente com Ele. Louvado seja o Senhor. Por que, amados, também que nós precisamos passar pelas tribulações e não desanimar com essas tribulações, mas sim redundir em louvor, glória e honra ao Senhor, como Pedro falou aqui no versículo 7. Podemos pegar um exemplo, a própria ostra, Essa ostra é um fruto ali do mar, então ela tem a concha dela, ela fica ali fechadinha, mas quando entra um grão de areia nessa ostra, isso fere essa ostra. E para que ela não sinta mais dor, ela libera um tipo de secreção que envolve aquele grão de areia. E é essa secreção que envolve o grão de areia que vira a pérola. Ou seja, algo que era danoso ali para a ostra, ela libera essa secreção, não sente mais dor e ainda forma-se a pérola. E pode formar até mais de uma pérola por ostra. Ou seja, amados, ali no momento de tribulação, eu e você podemos ser aperfeiçoados até sermos pérolas para o Senhor. Olha que maravilha. A pérola ela tem um valor muito grande. Então, quanto mais nós somos aprovados nas tribulações, mais o nosso valor para o Senhor aumenta. É lógico, amados, nós precisamos nos apegar ao Senhor, nos submeter a Ele na tribulação.
toda tribulação, o meu foco e o seu foco precisa ser enxergar o Senhor naquela situação. Às vezes, falando assim, parece ser fácil, mas, amados, não há outra maneira para nós de passarmos pelas tribulações se não ser nos achegar mais ao Senhor. Ó Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor é uma ferramenta tão poderosa e tão gratificante para nos achegar ao Senhor em meio à tribulação, naquele momento de dor, naquele momento de ira, de tribulação, seja no trabalho, seja na situação em casa, seja até mesmo ao serviço no Senhor. Quando nós invocamos o nome dEle, nós nos aproximamos mais do Senhor, e aí o Senhor nos habilita a vencer as dores. O Senhor nos disse, Ele venceu o mundo, por isso, Ele, por meio de nós, também pode vencer toda situação que vem a nós. Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor permite essas situações para provar a nossa fé, para testar a nossa fé, porque Ele tem esperança que nós vençamos todas as tribulações. Vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Senhor Jesus. Olha o que Paulo ainda fala sobre os sofrimentos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Louvado seja o Senhor. Há sofrimentos no presente? Há. É necessário, para que a nossa fé seja apurada, para que nós sejamos limpos mediante a nossa proximidade ao Senhor. Mas Paulo fala que o sofrimento que você está tendo agora, amado, ele não se compara à glória que o Senhor vai revelar em nós naquele dia. Não precisamos esperar nem naquele dia, quanto mais nós nos achegarmos ao Senhor, mais nós vamos ver a glória do Senhor agora, ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer, que nós nos acheguemos mais a Ele. Senhor Jesus, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O Senhor quer revelar algo grandioso para mim e para você. E agora vamos ver o que o Senhor tem preparado para os vencedores, aqueles que vencem as situações. Amém? Vamos ler alguns versículos em Apocalipse. Vamos iniciar em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Apocalipse 3 e 4, nós vemos as cartas às 7 igrejas. E no final de cada carta o Senhor fala algo para os vencedores. Olha aqui, que maravilhoso que é para cada um de nós. Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia! Que esses versículos nos encorajem cada vez mais anelar ser vencedor. Senhor Jesus. Então, ainda no capítulo 3, vamos ler o versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia! Então o Senhor vai nos fixar no santuário dele, nos fazer coluna. Senhor Jesus, e daí jamais sairá. Louvado seja o Senhor. Eu quero ser fixado, ser coluna no santuário de Deus e jamais sair de lá. Isso é uma promessa para o vencedor. Louvado seja o Senhor. Ainda no capítulo 3 de Apocalipse, vamos ler o versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amados, que maravilhoso sentar-se comigo no meu trono. O Senhor já está no trono. Deus já deu ao Filho esse trono. E todos os dias eu posso me achegar a esse Deus que está no trono. E posso ter comunhão com Ele. Louvado seja o Senhor. E saber, amados, que Ele venceu todas as coisas. E como Ele habita em mim e em você, Ele também pode vencer toda dificuldade.
toda dor que você possa estar sentindo, todo sofrimento, toda tribulação, seja físico, seja psicológico, seja espiritual, o Senhor já venceu e Ele pode vencer por meio de você. Ó Senhor Jesus, basta nós tomarmos posição como vencedores. Louvado seja o Senhor. E esse trono ele já está reservado para que eu e você nos assentemos juntamente com Cristo. Louvado seja o Senhor. Agora vamos ler o capítulo 4. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amados, era o versículo 2 de Apocalipse. Amém? Vamos ler também agora o capítulo 2. Senhor Jesus, vamos ler o versículo 7. Nós lemos ao vencedor das cartas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora vamos ler a igreja em Éfeso. O que o Senhor falou ao vencedor ali daquela igreja? Capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia! Ao meio a tanta morte física, espiritual, psicológica, nós podemos nos alimentar da árvore da vida. O vencedor pode se alimentar da árvore da vida, não só naquele dia, mas hoje mesmo. Se você se aproximar do Senhor, você pode se alimentar da árvore da vida. Senhor Jesus, ainda no capítulo 2, vamos ler o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Isso foi ao vencedor da igreja em Esmirna. Agora, a igreja em Pérgamo. Vamos ver o que o Senhor falou ao vencedor daquela igreja. No versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amados, são várias coisas que o Senhor tem guardado para mim e para você. Dar-lhe-ei o maná escondido. Se você tem fome, o maná pode te saciar agora. É só você invocar o nome do Senhor que você toca nesse maná escondido. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém? E aqui também a igreja em Tiatira. O que o Senhor falou ao vencedor dessa igreja? No versículo 26 de Apocalipse 2. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Versículo 27. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então louvado seja o Senhor. Ao vencedor, o Senhor tem muitas coisas a dar, a oferecer, já tem muita coisa guardada para aquele dia. Mas é como eu disse, amado, tudo isso nós já podemos desfrutar agora. Nós já podemos ser esses vencedores a partir de agora, invocando o nome do Senhor, nos achegando cada vez mais a Ele e rejeitando todas as outras coisas. Vamos ler também Filipenses capítulo 3, para fechar essa palavra de encorajamento hoje. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Nós precisamos enxergar o que o Senhor tem guardado para nós como vencedor, e por causa disso nós precisamos tomar atitude de largar tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para ganhar cada vez mais de Cristo. Olha o que é a atitude de Paulo. Filipenses 3, podemos ler o versículo 7. Versículo 7 e versículo 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, às vezes, amados, nós passamos por sofrimento para que nós percamos algo que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor.
Às vezes vem uma tribulação para nós percebermos que aquilo que nós estávamos fazendo, aquilo que nós estávamos apegados, aquilo dificulta a nossa comunhão com o Senhor. Mas se eu considerar tudo como refúgio, como esterco, como sem valor, para ganhar mais de Cristo, isso alegra o coração de Deus. Então tudo, amados, que você sente dor, que você sofre, mas no geral, no final, vai gerar mais de Cristo em você, nós precisamos louvar o Senhor. Amém? Então essa é a palavra de encorajamento que eu quero passar para vocês, que eu queria compartilhar com vocês, que nós podemos já ser vencedores hoje, nos aproximando cada vez mais do Senhor e largando tudo aquilo que não provém do Senhor para ganhar cada vez mais de Cristo. Amém? Antes de encerrar a mensagem em si, eu quero orar por vocês. Amém? E por mim também. Louvado seja o Senhor. Senhor, eu te agradeço pelos teus cuidados, pela minha vida, pela vida dos irmãos, pela vida de todos aqueles que estão assistindo essa mensagem, essa palavra de encorajamento. Que o Senhor venha nos fazer vencedores, por meio de tocar na sua palavra, por meio de ser aperfeiçoado. Senhor, louvado seja o Senhor. E que toda dor, todo sofrimento, toda tribulação, que nós também podemos vencê-las. Assim como o Senhor venceu o mundo, que nós também possamos vencer o mundo, possamos vencer as tribulações. Ó Senhor Jesus, nos sustenta, Senhor. E cada um agora, Senhor, que está passando por alguma dificuldade, por algum tipo de sofrimento, que o Senhor venha olhar para nós agora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha nos abraçar, que o Senhor venha, Senhor, resolver todas as situações, para que cada vez mais o Teu nome seja engrandecido na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor, que o Senhor te abençoe e até a próxima palavra. Amém.